A molaridade, também representada pela letra M, e que tem como unidade de medida o mol por litro ou molar, ou mesmo M, ela mede o número de mol absoluto contido em cada 1 litro de solução. A fórmula para descobri-la é a seguinte: M é igual a N1 sobre V. Como N1 é a M1 sobre a massa molar do soluto, M1 massa do soluto, então eu posso resumir a molaridade como sendo M1 sobre massa molar 1 vezes o volume em litros. Diluição de soluções. Considera-se diluição de uma solução quando em uma solução adicionamos determinado volume de solvente. Como estamos trabalhando com soluções aquosas, consideraremos a adição de água a uma solução como sendo uma diluição. Então eu tenho uma solução que eu chamo de solução inicial, que vai ter um volume inicial e uma concentração inicial ou molaridade inicial. Acrescento a ela um determinado volume de água, eu vou ter uma solução final. Essa solução final apresentará um volume final que é o volume inicial mais volume de água adicionado e vai ter uma concentração final ou uma molaridade final. Depende, se você está trabalhando com grama por litro é concentração, se você está trabalhando com mol por litro é molaridade. Como descobrir essa concentração final ou molaridade final? Aí eu parto do seguinte princípio. Como numa diluição a massa inicial do soluto é igual à massa final do soluto, porque eu acrescento só solvente, então muda a massa da solução, muda a massa do solvente. A massa do soluto é constante. E posso também pensar que o número de mol inicial do soluto é igual ao número de mol final do soluto. Então, como C é igual a M1 sobre V, posso pensar que M1, massa do soluto, é igual a C vezes V. Então, como a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final, e como a massa do soluto é C vezes V, então eu vou ter CI/VI igual a CF/VF. Essa é uma das relações utilizadas para calcular a concentração final na diluição. Ainda, como molaridade é igual a número de mol do soluto sobre o volume, N1 sobre V, e como então N1 é igual a M vezes V, então, como o número de mol do soluto inicial é igual ao número de mol do soluto final numa diluição, então, e como N1 é igual a M vezes V, então MI vezes VI é igual a MF vezes VF. E aí encontramos a molaridade final numa diluição. Mistura de solução sem reação química. É considerada uma mistura de solução quando o soluto é o mesmo nas soluções que são misturadas. Por exemplo, eu tenho duas soluções. A solução 1 vai apresentar um volume 1, uma concentração 1 ou uma molaridade 1. E a solução 2 vai ter um V2 e vai ter uma concentração 2 ou uma molaridade 2. Quando eu misturo as duas, eu vou ter o quê? Um volume final, que é a soma do volume da solução com o volume da solução 2. E vou ter uma concentração final ou molaridade final. Na mistura de duas ou mais soluções, a adição da massa do soluto da solução 1 com a massa do soluto da solução 2 é igual à massa do soluto na solução final. E também o número de mol, a adição do número de mol do soluto na solução 1 com o número de mol do soluto na solução 2 é igual ao número de mol do soluto na solução final. Certo? Então, como C, concentração, é igual a M1 sobre V, então M1 é igual a C vezes V. Então, M1 na solução 1 mais M1 na solução 2 é igual a M1 na solução final. Como M1 é C vezes V, então C1V1 mais C2V2 é igual a CFVF. Ou então, como molaridade é o número de mol sobre o volume, o número de mol o que é? Molaridade vezes volume. E como o número de mol do soluto na solução 1 mais o número de mol do soluto na solução 2 é igual ao número de mol do soluto na solução final, então, como N1 é igual a M vezes V, M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 é igual a MF vezes VF. E aí eu descubro qual é a molaridade final depois da mistura. Lembrando que essas relações devem ser utilizadas quando nós temos a mistura de duas soluções com o mesmo soluto. E eu posso também, se misturarmos duas soluções com o mesmo soluto com o mesmo volume também, eu posso dizer que a concentração final ou molaridade final é a soma das duas concentrações ou das duas molaridades dividido por 2. Mas isso somente se a solução 1 e a solução 2 tiverem o mesmo volume. Volumetria de neutralização, ácido-base ou titulometria. É uma reação de neutralização quando eu tenho um ácido misturado com a base. Base mais ácido ou ácido mais base vai formar sal e água. Exemplo, NaOH, que é uma base, pois a sua fórmula termina com OH, mais o HCl, que é um ácido, pois sua fórmula começa com hidrogênio. O OH- da base junta com o H- do ácido, formando a água, e o que sobra da base, no caso o Na, junta com o que sobra do ácido, que no caso o Cl, formando NaCl, que é um sal. Para existir a neutralização, existe um princípio que deve ser obedecido, que diz que a quantidade de hidrogênios ionizáveis, ou seja, H+, vezes o número de mol do ácido, tem que ser igual à quantidade de hidroxilas ionizáveis vezes o número de mol da base.
Como o número de mol pode ser molaridade vezes volume, ou o número de mol pode ser massa sobre massa molar, teremos duas relações. Primeira, H+ vezes molaridade do ácido vezes volume do ácido em litros, tem que ser igual ao OH- vezes molaridade da base vezes volume da base em litros. Ou H+ vezes m massa do ácido sobre massa molar do ácido é igual ao OH- vezes massa da base sobre massa molar da base. É chamada de acidimetria a neutralização onde a solução problema, aquela que não conhecemos a concentração, é um ácido. Enquanto que é chamada de alcalimetria a neutralização onde a solução problema é aquela a qual não conhecemos a concentração, é então uma base. Aí é chamada de alcalimetria.